Olá, meus esclarecidos! Fim de terça-feira de Champions, quarta-feira tem mais, porém um vídeo aqui para falar de um pouco do que eu vi. Eu estive na partida entre Girona e Liverpool, vou falar um pouquinho sobre isso. Dois italianos que ainda não tinham perdido na competição perderam, a Atalanta para o Real Madrid e a Inter para o Bayer Leverkusen. E então, vamos falar um pouquinho sobre esses resultados principalmente, e também a vitória do PSG, finalmente, e deixar aqui já o meu agradecimento para os esclarecidos tricolores em especial, que mandaram mensagens e que estão super felizes com a classificação para Libertadores, claro, e que me mandaram mensagem, e também aquelas pessoas que não torcem para o Bahia, mas que ficaram felizes e que torceram para o Bahia só, ou também por minha causa. Agradeço demais o carinho. Eu não vou nem colocar a vinheta por aqui, que é para agilizar o processo. Eu espero que esse vídeo suba, porque eu tô com medo dessa internet Wi-Fi do hotel, mas ainda assim, tô aqui, ó, de roupa de transmissão ainda, porque cheguei correndo para assistir os jogos de mais tarde, enfim, então é assim que vai ser a gravação. Peço que você não saia do vídeo sem deixar o like, atenção. Confere se está inscrito no canal. A gente agora sim está bem perto de chegar em 35 mil inscritos e, olha, talvez dê até o fim do ano. Então, peço a colaboração de vocês. Vou começar com um jogo que eu assisti, tá, gente? O Liverpool vencendo o Girona por 1-0 e foi um jogo que me surpreendeu, tá? Não achei que o Girona fosse conseguir segurar tanto tempo e também ter muitas chances contra esse Liverpool, porque em outras partidas o Girona até fez jogos em que conseguiu segurar bem o adversário. Tem, por exemplo, aqui a estreia na competição contra o PSG, que o Girona perde, mas perde com um gol no fim contra, num chute do Nuno Mendes e um frangaço do goleiro. Então, poderia imaginar esse Girona segurando um pouco mais. Gazzaniga, eu estava aqui tentando lembrar o nome dele, e consegui imaginar esse jogo, mas não diante do Liverpool. Achei que diante do Liverpool, esse Liverpool que a gente está vendo nessa temporada, e que foi a campo, inclusive, com seus jogadores principais, não tinha a ausência dos titulares, assim, o McAllister, né, que estava suspenso. O Arne Slot começou o jogo com o Darwin Núñez, que não vem sendo titular, não vem fazendo uma grande temporada, mas ele tinha o Gakpo à disposição e o Gakpo entrou já no segundo tempo. E o retorno do Alisson, que foi bastante importante, fez uma boa partida, inclusive. Foi um Liverpool que entrou, então, com praticamente o que tinha de melhor, os seus principais titulares, e que ainda estava descansado. Eu não esperava um jogo com menos de 2,5 gols do Liverpool, eu vou falar a verdade. Até imaginei que poderia ser um jogo, talvez, que o Girona competisse um pouco mais, mas eu não achei que fosse ser apenas 1-0 com gol de pênalti do Liverpool, sofrido pelo Luiz Dias e marcado pelo Salah. O Salah, inclusive, chegou a 50 gols na Liga dos Campeões, chegou ali na lista dos 10 mais artilheiros, está empatado com o Filippo Inzaghi nessa lista. Mas me surpreendeu esse jogo, tá? O Liverpool, primeiro, o trabalho defensivo e consistente do Girona e também de ataque, porque não foi um Girona que apenas atacou no contra-ataque na velocidade, foi um Girona que conseguiu criar algumas chances também construindo ali com mais bola no pé, assim. Então, me surpreendeu um pouco esse Girona ter conseguido fazer isso, ainda tinha lesões, enfim. E o Liverpool teve alguma dificuldade em, mesmo pressionando, mesmo com mais posse de bola e uma posse de bola super alta, assim, no campo do adversário, teve dificuldade de criar e de encontrar esses espaços. Obviamente, repito, grandíssimo trabalho nesse sentido do Girona, mas tive essa sensação. Lembrando que eu assisto ao jogo atrás do gol, né? Então é uma visão bem diferente da quando a gente assiste, obviamente,
ou da televisão ou do estádio, mas de cima, que você consegue ver tudo acontecendo. Mas enfim, tive um pouco dessa sensação. De qualquer forma, o Liverpool segue Liverpool, segue 100% na Liga dos Campeões e classificado já entre os 8 colocados. Parabéns para o Liverpool. Não sai do vídeo sem deixar o like. Vamos falar agora da derrota da Internazionale. Eu entendo que a Inter chegou até este momento girando o elenco, fazendo rotações na Liga dos Campeões. Eu entendo que, de certa forma, o Inzaghi pode dizer que, gente, tá funcionando. Eu tô brigando pelo título no Campeonato Italiano e eu tô brigando pelas primeiras classificações, né, pelas primeiras posições na Liga dos Campeões, girando o elenco. Mas é irritante quando eu pego a escalação da Inter e a escalação da Inter não tem o Barella, não tem o Di Marco, não tem o Lautaro Martinez. Eu sei, me irrita, eu fico... aí a Inter precisa vencer, a Inter precisa passar lá logo e a Inter... o Inzaghi faz rotação. Eu me irrito um pouco, eu não vou mentir para vocês. É assim que eu me sinto quando eu vejo a escalação da Inter. Foi um jogo, eu não assisti o jogo inteiro, obviamente. Eu consegui assistir o segundo tempo em 2 telas, de Atalanta e Real Madrid, e de PSG e Salzburg e PSG no caso, e a Inter eu assisti um compactozinho. Então não vi só os gols, né? Um compacto ali, acho que tinha uns 10 minutos, assim. E o Leverkusen teve muito mais chances do que a Internazionale, pelo que eu vi. Faltou um pouquinho mais de capricho pro Leverkusen, teria conseguido mais gols, mas a Inter sofreu bem, é uma Inter que sabe fazer isso. Essa Inter é chata nesse sentido e consegue ser competitiva desse jeito, mas faltou... Eu não vou nem dizer para vocês que, do que eu vi, assim, que faltou qualidade, que... ok, talvez o Di Marco tenha feito muita diferença em campo, o Barella é outro jogador muito especial, então talvez possa ter faltado um pouquinho de individualidade nesse sentido. Mas eu senti, pelo que eu vi, que a Inter deu uma desligadinha, assim, um pouquinho do jogo, especialmente no segundo tempo, no sentido de que não correu tanto atrás quanto o Bayer Leverkusen continuou no segundo tempo. E o gol sai aos 90 minutos, né, do Mukiele. E então, essa Inter, às vezes, falta um pouquinho dessa fome, desse desespero por vencer. E eu acho que isso, não sei, talvez tenha a ver com essa rotação. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Porque a rotação, os jogadores que entram deveriam justamente querer entregar um pouco mais nesse sentido, ainda que não fossem titulares. Mas, enfim, tem um sentido isso em algumas coisas da Inter, mas ainda assim eu acho que é uma Inter, especialmente a titular. Se tivesse Di Marco e Barella e Lautaro Martinez em campo, talvez a coisa tivesse sido diferente, porque são jogadores que trazem esse toquezinho, essa coisinha assim especial. A temporada do Di Marco é um troço assim realmente absurda. Tem lances assim que você fica, quero esse jogador no meu time. Vamos agora para Atalanta e Real Madrid. Esse eu assisti o segundo tempo. O primeiro tempo eu vi os gols, vi uns trechinhos. O Mbappé marcou o primeiro gol. Aí depois o De Ketelaere, que eu tenho falado aqui durante toda a temporada aqui para vocês assistirem, marcou de pênalti ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos. Aí depois, Vinícius Júnior em o quê? 3 minutos? 6. Em 3 minutos e Bellingham viraram o jogo. E depois o Lookman diminuiu e ficou 3-2. A Atalanta fez uma belíssima partida. Foi um grande jogo. Eu vi, obviamente, inteiro, né? O segundo tempo, no caso. O primeiro tempo vi o compactozinho, vi ali os melhores momentos. Mas foi um grandíssimo jogo. Eu acho muito bonito ver a história da Atalanta assim, na nossa frente, porque é um clube que, na Europa, brigando por protagonismo, título de Europa League,
brigando agora na Série A, é a líder da Série A nesse momento. A gente tá vendo tudo isso acontecer agora na história da Atalanta. E é uma equipe que tem muita alma, é uma equipe que tem muita personalidade, que tem história. Eu já cansei de falar que eu criei uma ligação muito forte com a Atalanta por conta da pandemia. A Atalanta, que é de Bérgamo, foi uma equipe, e foi justamente nesse momento de evolução e de crescimento da Atalanta que a pandemia aconteceu, e a Atalanta era, de certa forma, um momento de escape, de alegria para a cidade. É um clube de uma cidade pequena, de uma cidade, né, assim, que tem uma ligação muito forte com o clube, com seus habitantes. E foi uma cidade que sofreu muito, foi uma das principais cidades, assim, abatidas, não sei se não é essa a palavra, mas enfim, que sofreram com a pandemia. E eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz, assim, não pós-pandemia, porque ainda era pandemia, mas o primeiro jogo que eu fiz quando voltou o futebol, ainda na pandemia, sem público e tudo, foi em Bérgamo. E eu escutei, assim, eu conversei com alguns torcedores e eles falavam assim, a nossa cidade é uma cidade sem avós, sem avós e avós, né? Porque todo mundo, é muito difícil você achar uma pessoa aqui que não tenha perdido um avô ou uma avó. Então, eu achei, assim, isso mexeu muito, assim, comigo. E foi justamente, eu não devia nem, esse vídeo não era pra ficar tão grande assim, divaguei total, mas enfim. E a Atalanta serviu muito como uma válvula de escape e algo de felicidade, algo de sorriso para essa cidade. Então, eu acho que é uma história muito, 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 muito bonita. E é uma história cada vez mais vencedora, né? Então, foi uma derrota, foi a primeira derrota da Atalanta nessa Liga dos Campeões, mas ainda assim foi um belíssimo jogo de uma Atalanta que fez um grande jogo e que, se não tivesse tido algum azarzinho ali, poderia pelo menos ser empatado, porque aquela última bola, foi o Retegui que perdeu aquela última bola, não foi? Deu muito azar. O gol do Vinícius também é um pouco de azar da Atalanta, porque a bola bate no Ederson, quando na verdade já tinha sido tirada por um zagueiro, não sei se era um zagueiro, mas por outro jogador da Atalanta. Então, enfim, teve um pouquinho aí de azar. O melhor em campo, inclusive, se eu tô vendo certo aqui, o Lookman foi eleito o melhor em campo pela Atalanta. E pra gente fechar aqui o PSG, finalmente, hein? Finalmente o PSG voltou a vencer uma partida, porque só tinha vencido na estreia, justamente contra o Girona, que eu até já tinha falado aqui. Um jogo em que, do que eu vi, e repito, eu vi o segundo tempo com mais atenção, né, junto com a Atalanta e Real Madrid, e depois vi os gols. O Barcola fez uma boa partida, ele estava devendo na Liga dos Campeões, assim, sem nenhuma dúvida. Gonçalo Ramos fez o primeiro gol, depois Nuno Mendes e o Doué. O terceiro gol do PSG é um gol muito bonito, tá? Com o Hakimi, o Lee, o Doué, tem passe de calcanhar, assim, é bem bonito. Mas foi um PSG que encontrou espaço, tá? Foi um PSG que enfrentou uma equipe bastante abaixo do que, por exemplo, vai receber ou visitar nas últimas duas partidas. O PSG ainda enfrenta o Manchester City, dia 22 de janeiro, e depois no dia 29 de janeiro, que não sei se é 22 ou 23, ou se é 21 ou 22, tá? Mas é nessa semana, o Manchester City em Paris, e depois viaja até a Alemanha para fechar a fase de liga contra o Stuttgart. São duas equipes mais difíceis, então não dá para garantir que o PSG vai vencer esses jogos. Mas assim, ao menos tirou um pouquinho do bloqueio de marcar na Liga dos Campeões. O PSG tinha 3 gols nessa Liga dos Campeões, sendo um gol contra. Então, realmente, o PSG precisava descarregar um pouquinho para ver se melhora, se desbloqueia um pouquinho essa situação. E rapidamente aqui para passar na classificação, porque vai mudar muito, né, por conta dos jogos de amanhã. Então,
não vale tanto a pena a gente se segurar aqui, mas o Liverpool segue 100%, o Liverpool. Aí depois a gente tem Leverkusen, Aston Villa, Inter e Brest. Olha o Brest aí, que venceu novamente. O Brest tá na 5ª colocação e até o 5º lugar já jogaram, né? E aí depois vem Barcelona e Dortmund, que jogam amanhã, na quarta-feira, e Bayern de Munique na 8ª colocação. O Bayern também já jogou e já venceu. Então, o que a gente pode ter de mudança aí é o Barcelona ou o Dortmund passarem Inter, Aston Villa, Leverkusen, um dos dois que vencer, se um dos dois vencer, os dois têm 12 pontos, eles vão para 15 pontos, e aí, se Dortmund ou Barcelona vencerem, eles pulam para a 2ª colocação. Se empatarem, vai ficar todo mundo com 13 pontos até a 7ª colocação, depois do Liverpool e o Bayern de Munique, que vai ter 12. Então, a gente não vai ter muitas modificações, na verdade, nesse G8, só de posição entre Dortmund e Barcelona, mas não vai ter mais ninguém entrando no G8, porque na 9ª colocação é a Atalanta, que já jogou. O Arsenal... Ah, não, o Arsenal não pode entrar, tá, gente? Desculpa. Se o Arsenal vencer, ele pode entrar. Então, a última posição está ameaçada, as últimas 2 posições aí. Arsenal e Mônaco. Sporting também. Lille também. Esqueçam isso que eu falei. Pode entrar. Pode entrar mais gente por aí. E o PSG, que foi para a 24ª colocação, então nesse momento estaria classificando. Porém, temos ainda o Feyenoord e o Stuttgart jogando. O Feyenoord tem 7 pontos, então se vencer ou empatar, passa o PSG. O Stuttgart precisa vencer para empatar em número de pontos com o PSG. Então a gente pode ter o PSG saindo dessa zona de classificação por aqui. Eu tô voltando para Paris nessa quarta-feira, e então não vou gravar vídeo amanhã depois da rodada, mas na quinta-feira eu gravo ou Tudo às Claras, ou aquele videozinho, ou os dois juntos, com as capas, repercussão da imprensa, que vocês têm gostado, e aí eu tento gravar na quinta-feira com as capas de quarta e as capas de quinta, para falar um pouquinho e fechar a rodada de classificação, tá bom? Peço que vocês não saiam do vídeo sem deixar o like, porque super me ajuda, não custa nada para vocês. Confere se está inscrito no canal e comentários por aqui. É isso, gente. Até, provavelmente, se tudo é certo, quinta-feira.